Ih, você tá aí? Então vem comigo. Vamos pro ar. Eu quero perguntar a você, esse negócio do evangelho. O que é evangelho? Porque diz que evangelho é boa nova, mas aí eu até notei para te falar. Quero conhecer, sou da Rosinha de Margarida, já está no ar. Falar para mim do evangelho, eu vejo e eu vejo falar. Vem as florzinhas cheias das hermenêuticas para pregar, entende? Anuncia boa nova, mas manda abrir a Bíblia em Deuteronômio e me lasca nas maldições e vem me assustar. O que você acha que tem para me falar? Fica calma, Florzinha. Fica calma que a gente vai falar. Nós somos só florzinha. Florzinha simples, a gente pode destrinchar, tá bom? É o evangelho que você não entende? Pensa que nós vamos se lascar? Vou falar alguma coisa para a mente clarear. Eu até anotei, para não esquecer e não errar. O evangelho, florzinha, significa boa notícia. Você deve se perguntar, que boa notícia? Eu te respondo, abre a mente para clarear. São 4 os livros do Evangelho da Boa Notícia, Mateus, Marcos, Lucas, João. Vamos por parte, é a boa notícia porque é a revelação. Revelação das profecias de Isaías, capítulo 9, versículo 6. Isaías era um profeta. O que é um profeta? O profeta não é um mero líder religioso, é alguém que pelo Espírito Santo revela as verdades, revelações divinas, interpretam para tempos agora, tempos clássicos, para frente, né, que são tempos escatológicos, os tempos futuros, como queiram dizer, né? Profetas foram selados com o Santo Espírito para emitir palavras da parte de Deus em tempos oportunos. Nós encontramos 2 Timóteo 4, de 1 a 5, né? Hebreus 13, 8, Hebreus 1, 14. Vamos falar de Mateus, para começar, que é o Evangelho, mas é um livro escrito para judeus. Então tenha isso primeiramente em mente, para você entender. Tá, Florzinha? Preste atenção. O Evangelho de Mateus traz a biografia completa de Jesus, vida até a morte e morte de cruz. Os evangelhos faz parte da lei, todos os 4 evangelhos faz parte da lei, faz parte ainda da primeira parte da Bíblia, mas por ser a boa notícia, ficou no meio entre a cruz e a espada. A cruz é o Velho Testamento, a espada é o Novo Testamento. Até a cruz, os escritos para nós é só história. E testifica e dá testemunho daquele que era, é e será eternamente. Está lá em João 5,39. Pois a primeira parte da Bíblia começa com a Torá, que é o livro da lei. Lei para os judeus, os primeiros 5 livros da Bíblia, que para nós são livros conhecidos como Pentateuco, de Gênesis a Deuteronômio. Depois vem os livros poéticos, proféticos, salmos, cânticos de sabedoria de Salomão, e chega aos evangelhos. Mateus é a apresentação do Messias, o que os profetas profetizaram, já falamos. Capítulo 9, versículo 6 de Isaías. O Emanuel, o Deus conosco. Mateus traz a linhagem judaica de Jesus, traz os costumes, as tradições rituais dos judeus, dos judaizantes, dos religiosos da época, como os fariseus, saduceus, zelotes, essênios. Tudo que se lê em Mateus
está falando para os judeus. Temos que ter o cuidado de tomar para nós a palavra, porque texto sem contexto é pretexto para a heresia. Então, mais para frente, vamos estar falando passo a passo alguns versículos para nós estarmos entendendo. Como, por exemplo, Mateus 7:21, né? Está falando que nem todos os judeus que diz que é religioso, né, entrará no reino espiritual de Deus, não é mesmo? Verdade? Entende? Porque eles têm o costume e as tradições deles, humanas, e também eles têm os costumes dos fariseus, do farisaísmo, né? E também eles têm a cultura grega, eles praticavam a cultura grega. Então, há uma série de coisas. Depois vamos estar se estudando passo a passo para entendermos por que fala daquele jeito, o que está dizendo, para quem está dizendo. Já sabemos que Mateus fala para judeus. Amém? Então, vamos estar passo a passo os costumes, né? Eles zelavam pelos costumes, por isso que lá depois em Hebreus a gente vai ver um versículo que diz que para se congregar que são costumes de alguns. Esse alguns é os judeus, né? É os judeus, costumes de alguns. E lá no livro de Hebreus, exatamente, o livro é para hebreus. Então, está falando que é costumes de alguns hebreus, alguns judeus. Amém? Então, vamos mais para frente, está falando passo a passo algumas coisas de Mateus. Depois nós vamos passar para o outro evangelho e assim concluir os 4 evangelhos para nós estarmos um pouco clareando a mente sobre este evangelho da graça de Deus. Aí, Florzinha, você não vai mais ficar mais nervosa quando eles falarem assim, vamos pregar evangelho. Aí, tá. Aí você vai assim, abre a Bíblia aí, lá no livro de Deuteronômio, de Número, e disso e daquilo, e toca para lá e toca para cá, e a gente não entende nada, porque a boa nova para nós está lá nas cartas de Paulo. Paulo foi ao terceiro céu. É aquele que ouviu a palavra do Cristo, né, de Jesus ressuscitado, que levou ele ao terceiro céu. Não sabemos a dimensão, né? E então falou a Paulo. E nós somos discípulos das cartas de Paulo. Então, a nossa graça é o apostolado. Graça é o apostolado. Apóstolo Paulo é o único que trouxe para nós a doutrina da graça. Temos aí outros apóstolos, Pedro, né? Os outros apóstolos, João, eles andaram com Jesus. Mas Paulo não. Paulo não andou com Jesus. Paulo recebeu a doutrina de Cristo. Vamos ler? 1 Coríntios 3, versículo 10 e 11. Vem comigo e vamos aprender. Somos florzinhas assim, simplesinha, mas a gente pode destrinchar a mente, clarear, né? Eu acho que tem alguém que quer aprender também com a gente, hein? Será que é gente da graça? Eu acho que é. Você quer entender um pouquinho mais igual a gente? Uma reflexão. Você sabia que Jesus veio abolir o plano do homem de matar, roubar e destruir? O homem mata para ser e ter. Ter o que o outro tem, ser o que o outro é. Mata fisicamente, mata espiritualmente.
Só ter oportunidade. O homem rouba o lugar de Deus, se pondo no lugar de Deus, escravizando a quem Jesus libertou. Está em Colossenses 1,13. Jesus libertou o homem, ele discipula para cativar, prender. O sistema, enfim, quando eu falo sistema, as religiões, a religiosidade. Prova disto é que Jesus é unidade, ele veio unir, veio se relacionar. E a religiosidade, ela se instituiu para dividir o que Jesus uniu. Bem, vamos refletir. Jesus libertou, amaldiçoando está o homem a todo tempo. O homem vive amaldiçoar a quem na cruz Jesus abençoou. O homem destrói o plano de Deus, pondo por cabeça instituições de deuses feito por mãos e honras terrenas. O homem, no sistema religioso, tem o costume, tem as tradições, tem os rituais e acaba pondo estas instituições sobre e não sob Jesus Cristo. Romanos 8, versículo 12 a 16. Vamos estar lendo lá. Deus nos faz filhos. Vem um homem e nos reduz a servos. E ele já disse em João 1,12 a todos que o receberam, ele os fez filhos. Mas o homem continua querendo que nós sejamos servos, ovelhas. Continua querendo que nós sejamos ovelhas. E ovelhas é retroceder, é anular o que já foi decretado. Como disse João 1,12, já somos filhos, se cremos. Você sabia que é importante ler a Bíblia como ela é? Porque se criou os sistemas, muitas variações de doutrinas, variações de caminhos, quando Jesus disse que eu sou o caminho, a verdade e a vida, que só há um caminho, uma verdade, batismo. Só há um batismo, mas para o homem, há 2 batismos. É fato. Você sabia que é importante ler a Bíblia como ela é? A Bíblia já é por si só interpretada. João 1, versículo 10 diz que o mundo não conheceu a Jesus como deveria ter conhecido. O mediador do mundo espiritual. Viram, conviveram, mas não creram. Por isso, que lá em Romanos diz: nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo. Já dizia Isaías 53:1. Quem ouviu a nossa pregação? Que vem um homem e condena, sacrifica, tem que subir ali, tem que subir aqui, tem que fazer 21 não sei o que, tem que fazer 20 não sei o que, tem que fazer campanha disso, tem que fazer aquilo outro, tem que pisar aqui, tem que pisar ali. Só pode o vermelho, só pode o roxo, só pode o preto, só pode o branco. Impõe muitas regras, da qual não está escrito.
A palavra de Deus diz: como ouvirão se não houver quem pregue? Como crerão se não houver quem ensine? Mas não ensinar hermenêutica, né? A Bíblia por si só já é interpretada. Não creram no reino de Deus, que se manifestava. Está lá em João 1,14. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Mas muitos não creram. Querem se pôr no lugar de Deus. Lucas 1, versículo 20. Lucas 1, versículo de 19 a 30. É importante se ler. Não mudar o verbo das palavras para não mudar o endereço da luz de Deus. Então, quando a Bíblia diz, um exemplo, pagou, ele pagou. A Bíblia está interpretando a palavra, está dizendo, ele pagou. É um exemplo. Ele pagou a bola. Aí o homem vem e fala, ele pagava a bola. Ele não pagava a bola, ele pagou. Então, o que eu quero dizer? Jesus na cruz, ele pagou. Ele não veio aqui dar metade da entrada, não. Ele pagou. É o único e suficiente sacrifício. Ele foi o Cordeiro Santo. Então, Colossenses 1,13 diz que ele nos libertou das trevas e nos transportou para o reino do seu amor. Então, vamos ler a Bíblia como ela é, já interpretada. Não precisamos interpretar e inventar. Vamos ler as cartas de Paulo, entendê-las. Ler o livro de Atos, entender o que está escrito e saber o que está escrito. Ali o começo da igreja primitiva. De lá para cá, tivemos muitas mudanças. Passamos por vários imperadores, regras, historiadores, passamos uma história que mudaram o homem, a verdade de Deus e mentira, e se criou 2 evangelhos. Mas diz a palavra, ai de nós se pregarmos outro evangelho. Então vamos ficar hoje por aqui e vamos passo a passo, com calma. Nós somos florzinha assim, simplesinha. Mas as palavras de fé a gente pode destrinchar. Porque é o Espírito Santo que nos ilumina. É o Espírito Santo que nos abençoa. O Espírito Santo que traz para nós toda sorte de bênção. Então vamos glorificar, exaltar, honrar, dar graças a tudo, porque tudo, Deus, é conosco. Amém? Vem comigo.